Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo, né, das histórias em quadrinhos, tá? Agora a gente vai abrir o livro na página 111. Ok? E aí, a gente vai ver aqui que isso é uma atividade, tá? Mas a parte teórica mesmo do nosso conteúdo está dentro dessa atividade. Então, já vou explicando e a gente vai fazendo, tá? E corrigindo. E vocês vão entender um pouco mais das características aí desse gênero textual, tá bom? Então, vamos lá, ó. História em quadrinhos. No início do capítulo, você lê uma história em quadrinhos de Ziraldo. Ao fazer a leitura, pode observar que esse gênero textual é organizado em quadrinhos, nos quais há desenhos e balões como a fala das personagens. Vamos conhecer melhor esse gênero textual? Então, olha só. Vamos ler isso aqui logo, essa observação. Quadrinhos no mundo. Os quadrinhos têm têm um nome diferente em cada país. Nos Estados Unidos são chamados de comic strips, tiras cômicas. Na França, ai gente, vou ter que ler em várias línguas. Bandes dessinées. Será que é isso? Bandas ou tiras desenhadas. Na Itália, fumetti, né? Nome que faz referência aos balões que saem da boca das personagens, indicando sua fala. Na América Hispânica, que é essa parte aqui da América onde as pessoas falam espanhol, né? Historieta, né? No Japão, mangá. Em Portugal, história aos quadradinhos. Na Espanha, tebel, né? Interessante aí, né? Se tiver falado alguma palavra errada, né? Eu acredito que não, eu sou poliglota. Então, brincando. Mas me perdoe, tá? No Brasil, toda revista em quadrinhos chama-se gibi. O nome pegou porque em 1938, no Rio de Janeiro, foi lançada uma revista em forma de quadrinhos que tinha esse nome e fez o maior sucesso entre crianças e adolescentes. A palavra gibi caiu na boca do povo e virou sinônimo de revista de história em quadrinhos. O significado mais antigo de gibi é moleque, tá? Então, olha aí, né? Interessante. Hoje em dia todo mundo chama gibi, né? Qualquer história em quadrinhos, tá? Então, olha só. Na primeira questão, o que é que a gente tem aí? Reveja este quadrinho da história Conta Mais. Valeu! Aí tem aquela cena que ela recebe o presente e meio que descarta, né? Você viu anteriormente que o sentido da palavra valeu nesse quadrinho é obrigada. Letra A. Observe o gesto que a menina faz ao dizer essa palavra. A menina está realmente satisfeita e feliz com os presentes que recebeu. Por quê? Letra B. Conclua. Na linguagem dos quadrinhos, se eliminarmos a parte verbal ou os desenhos, o conteúdo da história se mantém? E aí? Sem os desenhos? Ou sem a parte verbal? Se eu tiro um ou outro, a história se mantém? O que vocês acham? Segunda, em certos gêneros narrativos, como o conto maravilhoso ou a fábula, há um narrador que conta a história. A. Nos quadrinhos, como a história geralmente é narrada? B. Na narração da história em quadrinhos, às vezes é utilizada uma legenda. Trata-se de um texto que aparece no alto de um quadrinho. Veja. Aqui, ó. Tá vendo? A legendazinha aqui, tá? E aí continua a fala aqui do Lúcio. Qual é o papel da legenda nesse quadrinho? Qual é o papel da legenda? Terceira questão. Como outros gêneros narrativos, a história em quadrinhos é uma narrativa que envolve fatos, personagens, tempo e espaço.
Os fatos se organizam em sequência, numa relação de causa e efeito, quase sempre desenvolvendo um conflito, isto é, um problema que as personagens precisam resolver. Na história lida, onde ocorrem os fatos, quanto tempo dura a visita de Lúcia e Carolina, como é representada a movimentação, as ações dos personagens, qual é o conflito. Letra E. O que ocorre a partir da afirmação de Nina de que ela não gosta mais de histórias infantis? F. Como termina a história? O conflito foi resolvido? E aí? São várias perguntas, mas são perguntas fáceis, né? Quarta questão. O balão é um elemento característico dos quadrinhos. Consiste em um espaço contornado por um traço, que parte quase sempre da boca das personagens e no qual aparecem a fala ou o pensamento delas. Letra A. Como é geralmente a letra usada no balão? Tá aqui, né? O exemplo aqui na cara, né? Como é que é essa letra aqui usada no balão? Letra B. A linha do balão é quase sempre um traço contínuo e o desenho definido por ele é arredondado. Troque ideias com os colegas e responda. Felizmente, só se vocês tentarem aí no chat, né? Mas dá para fazer sim, tá? O que o desenho e o tracejado nos balões abaixo indicam? Olha, ó, tem assim, né? Tem isso aqui também, ó. Né? Que são um pouquinho diferentes, os balões aí. Vamos lá. Vamos ver isso aqui, ó. Interjeições. São palavras que expressam sentimentos, sensações e estados emocionais. Costumam ser acompanhadas de ponto de exclamação. Na história em quadrinhos Conta Mais, oba é uma interjeição que expressa alegria, certo? Então, olha aí, ó, as interjeições, gente, elas vêm expressar emoções, tá certo? E aparecem muito nas histórias em quadrinhos, tá certo? Quinta, na história em quadrinhos lida, você viu que a onomatopeia rasgue, rasgue, rasgue imita o som do barulho do presente sendo aberto. Além de onomatopeia, são muito usadas nas histórias em quadrinhos interjeições. Leia o box de interjeições e depois faça o que é pedido, né? A gente já leu. Letra A. Identifique, além de oba, duas interjeições presentes no texto Conta Mais e indique o sentimento que cada uma expressa. Ok? Então, elas expressam, a gente acabou de falar, né? Sentimentos e emoções. Vocês vão encontrar aí a interjeição e vão indicar que emoção é essa, tá? Que ela expressa, tá? Que sentimento. Letra B. Cite onomatopeias que costumam ser empregadas em histórias em quadrinhos para designar batida ou pancada, barulho de motor, batida na porta. Certo? Sexta. As personagens das histórias em quadrinhos costumam usar uma linguagem simples e informal. Isto é, bem parecida com a que empregamos no dia a dia quando estamos entre amigos e familiares. Letra A. Indique nos quadrinhos de Ziraldo palavras ou expressões próprias da linguagem informal. A gente já até viu uma questão parecida, né? Letra B. Considerando o perfil das personagens e a situação de comunicação em que elas estão, responda. O uso dessa variedade linguística é adequado? Eles usarem essas expressões assim da linguagem informal é adequado nesse momento? Por quê? Né? Sétima. Reúna-se com os colegas de grupo e juntos concluam. Vocês não podem se reunir, mas podem usar o chat, né? Aí para ver quais são as principais características das histórias em quadrinhos. Tá certo? Bora começar a correção? Que aí a gente já vai explicando essas características, né? Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Ok.
histórias em quadrinhos, né? E aí a gente vai ter essa atividade aí da 111 a 113, tá? Vamos lá. Essa aqui é aquela partezinha que a gente leu, né? De que as histórias em quadrinhos irão, tal. Não vou repetir essa leitura não, tá, gente? Não há necessidade. Tá? A gente também já viu isso aqui, né? Eu pagando mico aí, lendo aí como é que se chama histórias em quadrinhos em outras línguas, tá? E aí nós temos aí, né, a primeira questão, ok? Reveja esse quadrinho da história, conta mais. Esse daqui, a menininha, né, recebe os livros, mas claramente, né, demonstra aí que não ficou satisfeita, certo? A menina está realmente satisfeita e feliz com os presentes que recebeu, letra A da quinta. O que vocês acham? Não, né, gente? Pois o gesto demonstra que ela quer distância desse tipo de presente que ganhou. Tá certo? É bem isso mesmo, né? Ela faz aquela, bota assim a mãozinha assim, né? Ah, tira isso daqui, né? Tá certo? Agradece, mas mostra que não ficou satisfeita. Opa! Conclua. Na linguagem dos quadrinhos, se eliminarmos a parte verbal ou os desenhos, o conteúdo da história se mantém? Não, né? Não, gente, porque assim, esse tipo de texto, né, de gênero textual, utiliza aí a imagem para ajudar na compreensão do texto. Se você tira ou a imagem ou o texto, a gente não vai conseguir entender o que essa história quer ensinar. Tá entendendo? Não tem como a gente entender. Tá certo? E aí a gente tem que manter, porque isso é parte do gênero. Tá? A expressão facial, os gestos, tudo isso faz com que a gente compreenda melhor a fala das personagens, tá? Assim como o desenho também é melhor compreendido através da fala, né? A fala é compreendida através do desenho e o desenho é compreendido através da fala. Sem esse conjunto, a gente não consegue entender a história direitinho. Tá bom? Segunda, em certos gêneros narrativos, como o conto maravilhoso ou a fábula, há um narrador que conta a história. Letra A. Nos quadrinhos, como a história geralmente é narrada? Como é que a história geralmente é narrada? Vocês sabem? Ela é narrada por meio das imagens e dos diálogos entre os personagens, não é? Não tem, gente, tem nem o que pensar, né? É assim que ela é narrada, através dos balões, né, de fala e das imagens. Ok? B. Na narração da história em quadrinhos, às vezes é utilizada uma legenda. Trata-se de um texto que aparece no alto de um quadrinho. Veja. Aí a gente vê aí, né? A gente tem aqui o então, ó. Certo? Qual é o papel da legenda nesse quadrinho? Gente, nos textos narrativos que a gente estudou até agora, às vezes a gente vê a linguagem, a fala do personagem, mas entre uma fala e outra, existe ali uma outra manifestação de fala, né? É como se tivesse ali um terceiro elemento, um elemento que contasse a história, que a gente chama de quê? De narrador, tá certo? Então, olha aí.
Nessa história em quadrinhos, a gente não tem, né? Na história em quadrinhos, a gente não tem um narrador. Mas essas legendinhas aqui fazem o papel de narrador, tá? Para expressar que houve uma mudança de situação, o que está acontecendo, tá? Então é muito importante esse tipo de legenda, para que a gente consiga também entender a história, tá certo? É para isso que essas legendas servem. Então, a legenda, então, dá a entender que algum tempo se passou, tá certo? E é isso que eu falei para vocês. Essa legenda é como se fosse o narrador da história contando a história em quadrinhos, tá certo? Tranquilo, né, pessoal? Vamos avançar aí. Terceira questão. Como outros gêneros narrativos, a história em quadrinhos é uma narrativa que envolve fatos, personagens, tempo e espaço. Os fatos que se organizam em sequência, numa relação de causa e efeito, quase sempre desenvolvendo conflito, isto é, um problema que as personagens precisam resolver. Na história lida, letra A. Onde ocorrem os fatos? Fácil, né? Na casa do Bocão, tá? Na casa do Bocão. B. Quanto tempo dura a visita de Lúcio e Carolina? Dá para ter uma noção desse tempo? 1 ou 2 horas, né? Por aí. Por que dá para a gente deduzir isso? Porque é o tempo que se conta ali uma historinha, conversa a respeito, né? E aí a gente imagina que essa história dure esse tempo mais ou menos, porque não foi o dia inteiro para isso, né? Que se espera que demore aí pelo menos 1 ou 2 horas, tá? C. Como é representada a movimentação com as ações das personagens? Né? Então, elas são representadas por meio de desenhos que mostram a expressão do rosto, o movimento e os gestos das personagens, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue representar, tá? A movimentação ou as ações das personagens, tá certo? Letra D. Qual é o conflito? A gente sabe que nos gêneros narrativos existem aí os conflitos, não é? Qual é o conflito aí dessa história? Nina ganha livros de histórias infantis, mas diz não gostar deles, não é? Então a Nina aí é a pessoa que apresenta um conflito na história, não é? Certo? Letra E. O que ocorre a partir da afirmação de Nina de que ela não gosta mais de histórias infantis? A mãe de Nina arma um plano para mudar a opinião da menina. E ela consegue, né? E ela consegue. F. Como termina a história? O conflito foi resolvido? A história termina com as personagens descobrindo que Nina ainda gosta de histórias e que ela disse que não gostava porque estava carente de atenção das pessoas. Mas pelo fato de ter aprendido a ler, ninguém lia mais para ela. Tá? Então era só por isso. Tá? Ela botou a culpa nos livros, mas na verdade ela era precisando de atenção, né, a bichinha? Tá certo, gente? Vamos lá, continuando. Quarta questão. O balão é um elemento característico dos quadrinhos. Consiste em um espaço contornado por um traço, que parte quase sempre da boca das personagens, no qual aparecem a fala ou o pensamento delas. Letra A. Como é geralmente a letra usada no balão? Gente, é só olhar, né? Essa pergunta é muito, muito fácil, tá? Então, olha aí, ó. Geralmente é de forma maiúscula e desenhada à mão, tá?
geralmente de forma maiúscula e desenhada à mão. A pessoa que desenha, o cartunista lá que desenha, ele faz o balãozinho, já escreve o balão, né, com a sua própria mãozinha, tá? Ok? Fácil, né, essa daí. Letra B. A linha do balão é quase sempre um traço contínuo e o desenho definido por ele é arredondado. Troque ideias com os colegas e responda. Aí, novamente, a gente pode usar o chat, né? O que o desenho e o tracejado nos balões abaixo indicam? A gente tem aqui o tracejado e tem aqui esse desenho aqui, né? Ali, não é? E aí, o que eles indicam? Já tem esses dois, né? Diferente assim. Ok? O que eles vão indicar? Vamos lá. O balão tremido indica que a personagem está gritando. E o balão pontilhado, o tremido é esse aqui. Indica que a personagem está gritando. E o balão pontilhado, que ela está sussurrando, tá? Acho que na hora eu até falei essa palavra, que a mãe começou a sussurrar para os colegas, né? Da Nina e o filho aqui, que é o Bocão, né? Então, ela tá sussurrando e aqui gritando, ok? É outra forma também de expressar a linguagem, né? De ajudar aí na interpretação do texto desse tipo de gênero narrativo, tá? Vamos lá. É outro recurso, na verdade, né? Para ajudar na interpretação do texto. Então, as interjeições a gente já leu, né? Eu não vou ler mais, que as interjeições são palavras que são utilizadas para demonstrar aí a emoção, né? Os sentimentos. E aí, o que ele pergunta? Na história em quadrinhos lida, você viu que a onomatopeia rasgue, rasgue, rasgue imita o som do barulho do presente sendo aberto. Além de onomatopeias, são muito usadas nas histórias em quadrinhos interjeições. Lê um box de interjeições e depois faça o que é pedido. Letra A. Identifique, além de oba, duas interjeições presentes no texto, conta mais. E indique o sentimento que cada uma expressa. Então, olha aí, ó. Aqui, ele pediu duas interjeições, a gente trouxe 3 aí na nossa resposta, tá? Então, ó, quinta. Letra A, puxa, né? Quer dizer o quê? Admiração. Blá, desagrado, né? Que é a Nina que diz essa daí, né? Ops, surpresa ou arrependimento. E shh, é pedido de silêncio, tá? Aliás, a gente trouxe 2, não trouxe 4, 3 não, eu trouxe 4, né? 4 interjeições aí para vocês perceberem, tá? E olha aí. Cite onomatopeias que costumam ser empregadas em histórias em quadrinhos para designar batida ou pancada. Isso aqui não tá no texto, no nosso texto, tá? Mas nas histórias em quadrinhos em geral, a gente encontra essas expressões, né? Essas onomatopeias. Então, olha, ó, batida ou pancada, barulho de motor, batida na porta. Quais são aí as onomatopeias? Então, ó, batida ou pancada, bam, 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 né? Barulho de motor, vrum. E batida na porta, toque, toque, né? Geralmente são essas onomatopeias aí que os autores utilizam, tá? Sexta. As personagens das histórias em quadrinhos costumam usar uma linguagem simples e informal?
isto é, bem parecida com a que empregamos no dia a dia quando estamos entre amigos e familiares. Letra A. Identifique nos quadrinhos de Ziraldo palavras ou expressões próprias da linguagem informal. Que a gente já viu parecido, né? Então aí, ó, entre outras, né, que existem lá no texto, lá isso é, então, umas gracinhas, cara, quem cochicha o rabo espicha, né, curte, isso aí é muito da linguagem informal, né, gente? São expressões da linguagem informal, tá? Considerando o perfil das personagens e a situação de comunicação em que elas estão, responda. O uso dessa variedade linguística é adequado? Usar uma linguagem informal aí nesse momento é adequado? Por que é adequado? Quando é que a gente utiliza uma linguagem informal, gente? Hein? A gente está entre amigos, né? Familiares, tá? E aí ele pergunta, essa variedade linguística nesse momento é adequado? Sim, né? É adequado, porque as personagens principais são crianças, são amigas entre si e estão em um contexto familiar. Então, não poderia haver linguagem melhor para ser utilizada aí. Tá bom? Simples também. Sétimo, para finalizar, reúna com seus colegas do grupo chat, né? Isso significa o quê? Chat. E juntos concluam quais são as principais características das histórias em quadrinhos. Então, olha só. Vamos lá. As principais características. Se vocês não concordarem ou concordarem, vocês podem aí se manifestar, tá? As histórias em quadrinhos narram uma história em quadros e geralmente empregam uma linguagem multimodal. O que é uma linguagem multimodal? A linguagem que utiliza dois tipos de linguagem. A linguagem verbal e não verbal, né? Aí no caso, então tem de duas formas, né? Multimodal, de dois modos, vamos dizer assim. Apresentam os elementos essenciais da narrativa. A movimentação, quais são os elementos essenciais? É tempo, espaço, né? Personagens, tá? Então, apresenta esse tipo de gênero, apresenta todos esses elementos. A movimentação das personagens é sugerida por meio de traços, pela expressão do rosto, pelo movimento do corpo e pelos gestos das personagens. A fala ou pensamento das personagens vem geralmente nos balões, escritos em letra de forma maiúscula, desenhada à mão. Pode haver onomatopeias, ou seja, palavras que imitam sons e ruídos. A linguagem é geralmente simples e informal, próxima da língua falada em situações cotidianas. Então, assim, resumidamente, todas essas características são características das histórias em quadrinhos. Aparecem aí praticamente todas as histórias, tá? E é isso, tá? Basta olhar que a gente vê, né? Tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Agradeço a participação e até a próxima aula. Tchau, tchau.